Fluminense vai até o Beira-Rio tentando conquistar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, tentando vencer efetivamente dentro desse Brasileirão pela segunda vez fora de casa. Tudo que você precisa saber sobre Internacional e Fluminense, que acontece hoje lá no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro, 11ª rodada, a última vez do Fluminense entrando em campo antes do Super Mundial, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo, então roda a vinheta! Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor pra dar aquela moral e vem com a gente também comentando aqui o local de onde você está assistindo esse pré-jogo. Bota aí o seu nome e fala, eu sou fulano, estou assistindo o pré-jogo aqui diretamente de cidade tal. Por exemplo, como o Jonas de Mendonça, que é lá de Brasília, como, por exemplo, o Evandro Perosini, que é, Novo México, Vila Velha, Espírito Santo, acho que deve ser algum lugar de Vila Velha, né? Como o Afonso Saldanha, que é lá de Ponta Grossa, no Paraná, o Mr. Costa, que é, por exemplo, da Glória, aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? Galera de perto também, enfim, Boa Vista, Roraima, o Luan também tá por lá, em Várzea Grande, Mato Grosso, Fontes. Coloca aqui embaixo também, e eu sempre leio alguns, claro, não dá pra ler todos, mas sempre leio alguns aqui na caixinha de comentários, tá? Hoje tem Internacional e Fluminense, o jogo de hoje é aquelas informações básicas sobre o jogo. 8h30 da noite, tá? É aquele jogão que fecha a rodada do Campeonato Brasileiro. 8h30 da noite é o único jogo 8h30, vai ser realmente o último jogo dessa rodada, não tem nenhum jogo na segunda, né, daqueles jogos no meio de semana, agora começa a data FIFA. Internacional e Fluminense é no Beira-Rio. Transmissão em vídeo, tá? É pelo Sport TV e pelo Premiere. Transmissão em áudio. Aí é com a gente aqui, meu amigo. Não importa aonde você vai assistir no Futemax, vai assistir na Gatonete. Meu amigo, tô nem aí. Isso aí é um problema seu com as autoridades aí. A minha questão é a seguinte, o áudio vai estar aqui no Raiz Tricolor no YouTube, não vai? Então tá tudo bem. Se vai estar aqui, então ó, tá show, zero bronca. Vem com a gente aqui no YouTube, tá? Transmissão em áudio. O Fio vai ser o nosso repórter hoje diretamente do Beira-Rio, no pré-jogo, 2 horas antes, a partir de 6h30 a gente já tá ao vivo. Beleza? A arbitragem da partida será feita pelo senhor, será Lucas Paulo Torezin, árbitro de 42 anos, árbitro jovem, tá? Nascido no Paraná. É um árbitro da Federação Paranaense, que eu confesso que eu conheço muito pouco. Apitou um jogo só na história do Fluminense, um Bragantino e Fluminense, ano passado, 1x0, gol do Cauã Elias. Pra mim não teve qualquer interferência naquele resultado, então, até que se prove o contrário, é um árbitro que eu não tenho muitas contestações, beleza? Então vamos torcer pra que continue assim, o árbitro não é a estrela do jogo. Vamos lá, cara, o Fluminense vai jogar hoje num estádio que traz boas memórias pra gente, né? Todo mundo, quando fala de Fluminense no Beira-Rio, é inevitável a gente não lembrar daquele 2x1 de virada, pouco tempo atrás, gol na reta final. De certa maneira, até um primeiro gol até de um jogador muito criticado em algum determinado momento, né? Tô falando do Brasileirão de 2020, quando a gente ganhou lá por 2x1, um gol olímpico do Luca e um gol de perna esquerda do Caio Paulista. Em 2020 foi essa vitória que a gente teve lá. Claro, cara, brincadeiras à parte, a vitória de 2023 é muito marcante na nossa mente. Mas vale destacar que, assim, o nosso desempenho no Beira-Rio historicamente era muito bom até 2012. Tinha vitórias marcantes. A própria vitória de 2012 mesmo, a classificação de 2012 na Libertadores passa por um 0x0 lá muito importante. Tem a goleada de 4x1 em 2007, gol de letra do Alex Dias e tal. Mas desde 2014, que a gente não tem um rendimento péssimo no Beira-Rio, né? São 2 empates, 2 vitórias, essas 2 que eu citei de virada, e ao todo são 8 derrotas, e na maioria delas até por resultados elásticos, 3x0, 4x2, 2x0, assim, resultados que não são muito definidos no detalhe. Não é um estádio simplesinho de se jogar assim, não. Mas talvez não haveria momento melhor pro Fluminense enfrentar a equipe do Internacional, cara. Eu falei isso em alguns cenários e repito aqui, essa primeira parte da tabela do Fluminense no Campeonato Brasileiro era uma primeira parte de tabela que favorecia muito o Fluminense, assim, falando a verdade mesmo. Se a gente for olhar os adversários, não
pelo sorteio, pela forma como foi montada a tabela, mas pelo momento que o Fluminense enfrentou cada time, tá? Eu vou destacar aqui. O Fluminense pegou em casa times que entravam pra jogar pela parte de baixo da tabela. O Red Bull entrava pra jogar pela parte de baixo. Tá lá agora disputando liderança, mas entrou pra jogar a parte de baixo da tabela de início. Pelo menos era esse o prognóstico, tanto que perdeu pro Fluminense no Maracanã. Mas a gente em casa teve Red Bull, Santos, que veio da Série B, Vitória, que veio da Série B. Aliás, veio da Série A, mas era um time que brigaria contra o rebaixamento. Sport, que veio da Série B. E o Vasco, que apesar de ser um rival regional e ter toda a dificuldade, é um time que também briga na parte de baixo habitualmente. Então, os nossos jogos em casa eram 5 jogos pra gente meter 15 pontos. Tanto era que a gente meteu 13. Porque tomou um gol no último minuto contra o Vitória, num jogo que a gente foi muito superior. A gente foi superior em todos os jogos em casa. E os jogos fora, que tinha adversários que recentemente são adversários muito complicados. O Fortaleza no Castelão é um adversário que é muito complicado. Aí a gente pega o Fortaleza no meio de uma crise. O Corinthians, na Neoquímica Arena, não preciso nem falar nada. Pegamos o Corinthians no meio de uma crise. Botafogo, a gente pegou o Botafogo, aquela vitória foi a virada de chave. O Botafogo se perde ali pro Fluminense, era capaz de mandar o Renato Paiva embora. Tava num cenário de crise. O Atlético Mineiro, a mesma coisa. No caso do Atlético Mineiro e do Fortaleza, eles não saíram da crise até agora. O Corinthians mais ou menos, teve mais resultados dentro de campo, mas o Atlético Mineiro numa crise geral. O Juventude brigando lá embaixo, assim, numa sequência de resultados negativos. E a gente pega o Internacional agora da mesma maneira. O Internacional vem, apesar dos resultados positivos recentes, você vai ter ali a classificação na Libertadores com 2 vitórias nas últimas 2 rodadas. Você vai ter a classificação na Copa do Brasil, que foi em cima do Maracanã, né? E convenhamos. Mas no Brasileirão, o Internacional não ganha há 4 rodadas. E tem derrotas aí, goleada pro Botafogo, tem tomando 4 do Corinthians, tem empates com Mirassol e Sport, que são 2 empates que você normalmente não conta no Brasileirão, jogando em casa contra o Mirassol e fora contra o Lanterna. Então o momento do Internacional no Brasileirão é um momento que preocupa muito o time do treinador Roger Machado, que tá passando por algo no Internacional que já passou por aqui também no Fluminense, quando esteve por aqui. Do nosso lado, cara, eu acho que a missão que tinha pra ser cumprida já foi. Como eu falei, eu contava que o Fluminense precisava fazer 15 pontos dentro de casa, se empatasse 2 fora de casa tava ok, a gente ganhou o Corinthians, empatou com o Vitória, enfim. 17 pontos era a pontuação mínima que eu tinha estabelecido pro Fluminense ir tranquilo pro Mundial de Clubes. Ele já tem esses 17 pontos, né? Se perder o jogo de hoje, deve ficar ali em torno de ir pro Mundial em torno da 7ª posição, no máximo 8ª, mas deve ficar mais ou menos nesse recorte da parte alta da tabela. E aí, assim, meu amigo, aí eu não vou virar o Renato Gaúcho aqui, mas a gente se classificou na Sula poupando o time 3 vezes. A gente se classificou na Copa do Brasil, de certa maneira, com o pé nas costas. No Campeonato Brasileiro, a gente venceu os jogos que tinha obrigação de vencer e acabou tropeçando em jogos que eram difíceis, mas que tinha oportunidade. O cenário para a ida do Mundial é um cenário ok. Não é um cenário perfeito, tá longe disso, mas é um cenário ok. Isso quer dizer que tá com liberado para perder pro Inter hoje? Não, como eu falei, é uma grande oportunidade, inclusive do Fluminense de repente ir até mesmo no G4. Mas a gente vai falar disso agora na parte do Bola e Campo. Vamos lá, tá? Escalações pingando aí na sua tela, as escalações prováveis do time do Internacional e do time do Fluminense. Tá aí, ó. Provável time do Fluminense, tem algumas dúvidas, tá? Sobre o time do Fluminense. Samuel Xavier viajou. Vai jogar? Não sabemos, mas a informação do GE. Globo é que o Samuel Xavier está recuperado ali da semana que acabou ficando de fora por conta de um probleminha na coxa e viajou para o jogo. Então deve retornar. Provavelmente o time titular do Fluminense hoje seria Fábio, Guga ou Samuel Xavier, a gente não sabe a condição real do Samuel, Thiago Silva, Juan Freitas e Gabriel Fuentes. O meio de campo, o padrão seria repetir o time, Hércules, Martinelli e Ganso. Mas pode haver uma mudança e o Nonato entrar no lugar do Paulo Henrique Ganso. Por quê, Gabriel? Porque o Ganso jogou muito tempo na quinta-feira, não é um jogador que está 100%, e a estratégia do Fluminense pode ser, já foi algumas vezes, do Renato, colocando mais estrutura no meio de campo. Então pode vir os 3 volantes, ou pode até pintar o Lima nessa vaga do Ganso. Eu não cravo o Ganso como titular até por uma questão física. E também porque o Renato já declarou que a melhor versão do Fluminense foi vista com 3 volantes. Então, e ele às vezes considera o Lima jogando como esse meio de campo. No ataque,
O Keno, não temos informação ainda sobre o Keno. Situação, inclusive, estranha. O Arias deve ser titular, o Serna seria titular pela direita, o Everaldo, camisa 9, no comando de ataque. Everaldo precisa de gol. Everaldo precisa de gol. Seria muito importante o Everaldo fazer um gol hoje. E, novamente, eu sempre falo isso daqui. Meu amigo, eu não torço pra jogador nenhum. Eu torço pro Fluminense. E eu torço pra algumas coisas darem certo. Hoje, eu posso vir pra cá, o Everaldo fazendo o gol ou não fazendo o gol, o Fluminense precisa contratar um centroavante. Acho que isso é fato pra sequência da temporada. Mesmo que você considere que o Everaldo é um gênio da posição e que o Germancano é insubstituível, a gente precisa de um terceiro homem ali pra disputar essa posição também. Muitas competições. Agora, o Everaldo fazer um gol hoje não vai mudar sobre contratar ou não contratar um centroavante. E a gente precisa ir para esse Mundial, a gente precisa sair daqui do Brasil, ou simplesmente a gente precisa que no Brasileirão a gente tenha, nesse momento, um Everaldo mais confiante. O Everaldo não é tão ruim quanto fez nesse primeiro semestre do Fluminense e nem é tão bom quanto foi naquele jogo contra o San José. Por exemplo, metendo um gol de voleio de fora da área. Ele é um atacante que faz gols, no geral. Tá precisando fazer isso no Fluminense. Tá? Vamos ver, ele pode poupar mais algumas pessoas, né? Pode ser que, por exemplo, ele coloque o Lima e o Nonato pra segurar um pouquinho o Martinelli, eu não sei como é que tá fisicamente, pode ser, eu diria que é bem provável que a gente não veja Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, Fuentes, Hércules, Martinelli, Ganso, Arias, Serna e Everaldo. É bem provável que a gente não veja esse time dele dar uma rodada. Ah, Gabriel, vai poupar agora, tem 17 dias até o próximo jogo. Mas se o cara tiver prestes a ter uma lesão muscular, o exame tiver, aquele exame de CK, né, que eles falam, estiver falando, tá com uma propensão legal a ter uma lesão muscular. Ele tem uma lesão muscular hoje, tá fora do Mundial. Então, às vezes, o jogador ele não é poupado para jogar. Ele é poupado para não se lesionar. E eu acho que é capaz de a gente ver isso nesse jogo de hoje contra o Inter. Time do Roger Machado, como eu falei, tem um problema que ele já teve aqui no Fluminense, que é o Roger monta muito bem os times dele. Acho que é inegável que o Fluminense bateu na final daquele Carioca, e tá até, de certa maneira, até competir. Um pouquinho naquela final do Carioca, muito pouco, mas competir um pouquinho ali com aquele time que a gente tinha em 2021, e o início, principalmente ali, considerando o Libertadores, passar na fase de grupos da Libertadores, daquele grupo muito enroscado, naquele momento enroscado, etc. A gente estava bem, avançando um pouquinho também na Copa do Brasil e tal. Qual que é o problema do Roger? É que a hora que o time dele precisa passar por uma transformação e ele precisa achar novas maneiras de jogar, ele tem muita dificuldade de implementar, o famoso trocar o pneu com o carro andando. Tem muita dificuldade com isso. E passou isso no Internacional. Fazia um grande trabalho no Inter até o momento em que precisou fazer alterações dentro dessa temporada. Veio a fase ruim ainda está no Brasileirão. Hoje o cenário do Internacional é um cenário de talvez até entrar no Z4, em caso de derrota. Muito difícil ali de acontecer, o Santos teria que vencer, o Vitória teria que vencer, o Fortaleza teria que vencer. São 3 resultados ali, até de certa maneira, até um pouco improváveis. Mas, enfim, pode terminar ali na beirola da zona de rebaixamento. Lembrando que ainda tem mais uma rodada de Brasileirão antes do Mundial. Só que Fluminense, Palmeiras, Botafogo e Flamengo, que estão no Mundial, não jogarão nessa rodada. Então, o Fluminense vai ter um jogo a menos aí. Fluminense-Ceará no Maracanã, que seria esse jogo. Vamos pro time do Inter. Goleiro Antony no gol. Parêntese aqui, tá? O reserva do Internacional, o Ivan, era um goleiro que eu acho que o Fluminense poderia mirar do Brasileirão, tá? Não tá em boa fase, mas era um grande goleiro. Passou pelo Vasco, acho que a passagem dele pelo Vasco, virando o banco do Léo Jardim, prejudicou muito ali a carreira dele como um todo, mas era um grande goleiro, tinha-se uma expectativa gigantesca nele na Ponte Preta e tá no banco do Inter, né? Então, Antony, Brian Aguirre na lateral direita, zagueiro Juninho, não sei se muitos vão lembrar, tem passagem pelo Bahia 3 anos atrás, estava jogando, se não me engano, na Dinamarca. E Vitão, tido como um dos melhores zagueiros aí do Brasil, né? Na lateral esquerda, Ramon, é aquele ex-Red Bull, ex-Flamengo também. No meio de campo, Fernando, Thiago Maia e Alan Patrick. E olho em pênaltis pro Internacional, né? Tem tido muitos. E aí no ataque, o Vitinho, que tava com problema na mão, pode ser que retorne. Se ele retornar, ele é titular pela direita, o Wesley é titular pela esquerda. E na centroavância, o Borré, que foi o jogador decisivo que classificou o Internacional contra o Bahia no meio da semana, jogou o tempo todo, mas jogou meio que no sacrifício. Então pode ser que deem uma segurada nele. E o Luca, que não é aquele Luca do Fluminense, entre como titular nesse jogo no Beira-Rio. E eu falo aqui pra vocês sobre a chance extra que a KTO
trouxe pra gente hoje, tá? Se você for lá apostar agora no Fluminense, tá uma odd 4 pro Fluminense vencer o jogo. Mas a lógica da chance extra não é exatamente só o Fluminense vencer o jogo. A lógica é a seguinte: você vai lá e cria uma aposta selecionando 3 coisas de Brasileirão, dessa rodada do Brasileirão. Criou lá 3 coisas. O Fluminense vencer, o Grêmio vencer o jogo dele contra o Juventude fora de casa e o Fortaleza fazer um gol no Flamengo. Criou ali uma aposta com pelo menos 3, pode botar mais, tá? Mas com pelo menos 3 seleções assim, vai aparecer lá pra você marcar a opçãozinha de chance extra, beleza? E aí, com isso, o que você já vai estar participando? Se você fizer uma aposta de R$10 e ela não bater, você tem direito a uma outra aposta de R$10 depois. De graça. Você pode repetir a aposta. Por isso que é chance extra, entendeu? Você se dá bem. Vai lá, pum, não bateu. Dá de R$20 também. O máximo é 50, tá? Se você fizer uma aposta de R$200, aí você só vai receber R$50 em aposta grátis. Beleza? Só pra lembrar que você que é necessário ativar ali a opção do chance extra na hora da aposta. Beleza? Vai lá na KTO, lembrando sempre pra você que estamos falando de um jogo, de uma casa de aposta, proibido pra menores de 18 anos. É pra você... Eu poderia vir pra cá e falar só assim, ó, jogue com responsabilidade. Mas eu sempre faço questão de falar, aposto que você pode perder. Não aposto que você não pode perder, tá? O jogo só é legal se for dessa maneira. Vai lá, R$5 não faz diferença pra você, R$20 não faz diferença pra você, então beleza. A dica que eu sempre dou é, no início do mês, pega ali R$50, não faz muita diferença pra você R$50, pega lá, faz um depósito na KTO e pronto. Joga ali, brincou, acabou? Acabou, beleza. No próximo mês você faz de novo ou não faz mais também. Mas, né, fica aí nessa paranoia não, porque é pra ser uma brincadeira, é pra ser um jogo de divertimento, não de diversão, né? Não ser um problema pra sua vida, não. Vamos lá pra gente poder falar agora do tchau. É isso. Hoje, 6h30, a gente começa nosso pré-jogo aqui. Às 8h30 tem Internacional e Fluminense, a última rodada antes do Mundial de Clubes. Aí, meu amigo, a gente se vê nos States. Tamo junto. Vence o Fluminense hoje, se Deus quiser. Até a próxima. Valeu.